Porque quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, e o acesso aos santos dos santos, que era simplesmente restrito ao sumo sacerdote uma vez por ano, agora estava liberado para que todos pudessem chegar. O acesso ao Senhor nos foi garantido através de Jesus Cristo. Nós podemos nos aproximar dele. Nós podemos então ver qual é o maior desejo de Deus, que é ter um relacionamento conosco. Ele abriu o caminho para que nós nos aproximássemos, para que nós chegássemos até ele. A Páscoa, ela então tem sido celebrada, ela tem sido, discutida, falada, e muitas vezes não entendemos o real propósito de tudo isso. Ele se entregou para nos redimir, para nos perdoar e para nos trazer uma nova vida. A Páscoa, ela tem um propósito, e o propósito desta Páscoa é justamente nos trazer vida, é nos trazer a condição de sermos mais do que vencedores. Uma das coisas mais interessantes é saber que Jesus sabia que nós não conseguiríamos enfrentar todas as dificuldades a qual aquela sentença estava estabelecida para nós. Então, Jesus veio e pagou o preço por nós. Ele veio e falou: olha, eu sei que talvez vocês não conseguirão, vocês não suportarão. Então ele veio e se entregou, ele se doou em nosso lugar. E ele também se colocou para nos ensinar que é possível ir além, suportando as mentiras, as traições, as invejas, as dores e o medo. Ele também nos mostrou que nós podemos chegar em momentos que nós teremos que tomar decisões, e que nem sempre essas decisões, que são da vontade do Senhor, vão nos colocar ou nos levar a uma situação de conforto. Porque quando nós vemos ali no Getsemane, Jesus tomando uma decisão de que ele iria se entregar, ali o sofrimento, a dor que ele passou, que fez com que ele transpirasse sangue. A medicina então relata que isso acontece quando uma pessoa é levada a um estado de extrema angústia e desespero, que se compara à própria morte. Jesus Cristo, naquele instante, ele tinha a opção de simplesmente virar as costas e falar assim: estou indo embora. Passa de mim esse cálice, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que talvez o Senhor pode até ficar um pouco bravo comigo, mas eu não vou passar por isso. Mas ele, ao nos ver, ele sabendo que nós precisávamos desta entrega para mudar a nossa história, ele se deu. E por isso que eu vou estar falando hoje daquilo que está ali em João 16:33, que Jesus Cristo fala: tem de bom ânimo, porque eu venci. Tem de bom ânimo, eu venci. E o título dessa palavra que eu vou estar ministrando em poucos minutos é teste de impacto. Eu coloquei uma figura aí de um boneco diferente aí na cruz. Por favor, pode colocar aí, é o último slide. Isso aí é um boneco de teste de impacto. Esse boneco é aqueles que se colocam dentro dos carros para que, quando vai fazer um teste para verificar a segurança de um veículo, para verificar como que um corpo vai se comportar diante de um impacto, de um acidente. Então esse boneco ele é colocado ali para representar
as reações que nós teremos se sofrermos algum tipo de acidente. E aqui, como este boneco, Jesus Cristo veio para mostrar a segurança do caminho que nós iríamos percorrer. Por isso que ele falou: tem de bom ânimo, eu venci. Tem de bom ânimo, eu passei, eu fui traído, eu fui negado. As pessoas viraram as costas, eu passei por um processo judicial totalmente injusto e mentiroso. Eu passei por dores. Eu estava até falando de manhã aqui sobre um relato de um médico legista, um médico francês, que estava falando do processo, daquilo que foi no corpo de Jesus Cristo, aquela caminhada, ou aquele processo de 18 horas até a sua morte. Ele recebeu as chicotadas com aqueles chicotes de couro, com ossos ou chumbos na sua ponta, que aquilo que cortava o seu corpo, e pela altura das marcas, eram 2 soldados que estavam chicoteando ao mesmo tempo. Então eles pegaram soldados romanos que eram de alta estatura, que eram de uma envergadura realmente robusta, para poder lhe agredir. Então quando ele chegou diante de Herodes, para poder ser julgado, ele já estava simplesmente destruído. As dores que ele estava sentindo, de repente teve que sair dali carregando. Alguns dizem que não era uma cruz, mas era a trave que seria encaixada ali para formar a cruz. Então ele carregava aquele peso, mas de qualquer maneira, Jesus Cristo vai descalço, num caminho ali onde haviam pedras, num caminho onde os seus pés nus estavam sendo ali castigados, o peso daquela cruz, de repente ao perder o equilíbrio, aquele peso caía com os seus joelhos ali, trazendo fraturas e tudo mais. Ele ali sofrendo, vai até uma cruz, e ele é pregado com um prego quadrado, que era longo para poder fazer com que ele fosse pregado, né? Que ele ficasse fixo na cruz. O local onde esse prego foi colocado foi no seu pulso, porque se fosse na mão provavelmente rasgaria. Então colocaram aqui no seu pulso. E eu me lembro, né, que eu já fiz vários tipos de exame, de coleta de sangue e de tudo mais. Mas tem um exame que é terrível de dor, que é quando vai procurar a artéria para poder tirar sangue. Então, quando enfia uma agulha aqui nesse ponto para pegar o sangue da artéria, é indescritível, você não sabe se está queimando, você não sabe o que é, e é terrível. Agora você imagine um prego sendo colocado aqui, num ponto onde temos nervos muito sensíveis. E ali ele é colocado, pendurado. E agora vão os pregos nos seus pés. Agora todo o peso do seu corpo é fixado tanto nesses pregos dos pés, como dos seus punhos. Enquanto ele consegue ter força nos braços para se manter numa posição confortável, ele consegue respirar normalmente. Só que a hora que o seu corpo se cansa, o seu corpo é projetado para frente. E chega um momento que o ar só sai. E ele não consegue mais fazer com que o ar entre. E o que acaba acontecendo, aliás, é o contrário. O ar entra e ele não sai. E quando ele é forçado a falar alguma coisa, ele tem que colocar agora todo o peso sobre as suas pernas, que está sustentada por aquele prego, e ele tem que colocar as forças no seu braço para se alinhar e poder esvaziar o pulmão e poder falar. E todo esse esforço é para que ele fale a primeira coisa: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então ele se esforça, ele sofre uma dor mais aguda, para poder falar que o perdão de Deus se manifeste sobre nós.
Então nós estamos vendo agora a demonstração de amor, estamos vendo a demonstração daquilo que Deus pode fazer. E muitas vezes o que nós hoje vivemos e o que nós vemos é que há uma banalização com relação a toda essa entrega. Porque Deus me amou, eu posso fazer o que eu quero. Porque Deus me amou, eu tenho liberdade de fazer todas as coisas. E porque Ele pagou todo o preço, eu não preciso pagar mais nada. Mas na verdade, Ele se colocou como um exemplo a ser seguido. Ele se colocou como um exemplo de que nós devemos também resistir às lutas dos nossos dia a dia, para podermos alcançar aquilo que Deus estabeleceu para vivermos. Porque hoje, muitas vezes, o que nós somos desafiados é abrir mão. Eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua guerra. Mas eu sei que existem pessoas que já estão no seu limite. Que já estão abrindo mão, desistindo, falando, não aguento mais, eu não vou mais aguentar. De repente, questionando o amor de Deus, será que Ele me ama, será que Ele não me ama? Por que Ele está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? Jesus Cristo na cruz também chegou e falou, Pai meu, por que me abandonaste? João 1 fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, quer dizer que Jesus Cristo sempre esteve com Deus. E ali na cruz Ele pergunta, onde o Senhor está? Mas isso não mudou o propósito que Ele tinha de permanecer e fazer com que a vontade do Senhor se cumprisse. Então nós precisamos entender que há um momento que nós vamos ter que continuar. E parece que a única coisa que trouxe alívio para aquela angústia, para aquela situação toda, foi a morte. E muitos acreditam que hoje a sua vida já não está valendo a pena ser vivida. Já estão cansados, desgastados. De repente, diante de diagnósticos, diante de problemas conjugais, diante de fracassos nas tentativas de conseguir fazer com que as coisas deem certo, nós vamos de repente nos afligindo, nos desgastando, perdendo o ânimo, perdendo a coragem, e nós começamos a ver que o propósito de tudo aquilo que representa a entrega de Jesus se perde. Mas Ele começa a falar que era necessário que Ele passasse por isso. Ele fala que era necessário que Ele sofresse toda aquela dor, toda aquela oposição, para que Ele pudesse alcançar a vontade de Deus. E em Mateus 16, no versículo 20, diz, então Ele advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que Ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo
com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então aqui Jesus Cristo estava falando, olha, eu vim para o mundo com um propósito. Ele entendeu qual era o propósito. E ainda assim, ele teve que tomar a decisão se ele iria cumprir ou não. Nós vemos aqui Pedro tomando um posicionamento até de querer defender Jesus, falar, não, isso não vai te acontecer. E ele fala, para trás de mim, Satanás. Na verdade, algumas pessoas falam que Pedro estava endemoniado nesse momento, que era o próprio Satanás que estava nele, querendo parar o movimento e a obra que Jesus Cristo iria fazer. Mas, na verdade, ele estava aqui falando, quando ele falou Satanás, Satã quer dizer adversário, ele estava falando, Pedro, você está sendo um adversário neste momento. Você está indo contra aquilo que Deus estabeleceu que eu deva fazer. Você está sendo um opositor à obra de Deus na minha vida. E muitas vezes nós começamos a fazer com que o propósito que Deus escreveu ao nosso respeito deixe de se cumprir, por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando, pelas situações que não fluem como nós gostaríamos que acontecesse. Pessoas melindrosas, pessoas que se ferem, que se magoam com facilidade por não terem os seus caprichos cumpridos, obedecidos. É interessante que, ministerialmente, essa aqui é a terceira igreja que eu faço parte como pastor. E fui pastor na Igreja Renascer em Cristo, fui pastor na Igreja Bola de Neve, e hoje eu sou pastor aqui na Igreja Batista. E é interessante que eu sempre tive certeza de onde Deus queria que eu estivesse. E em muitos momentos, eu falava, Senhor, eu estou fora. Eu estou querendo correr. E Deus falava, fica. Porque às vezes nós falamos, Senhor, eu quero estar onde o Senhor quer eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Mas quando as coisas começam a acontecer da maneira que nós não esperávamos, nós mudamos de ideia. E queremos determinar para Deus, falando, não, eu vou fazer agora o que eu quero. E quantas pessoas saíram do local que Deus havia estabelecido para eles estarem? 2 foram para o caminho de Emaús, frustrados, desanimados. Outros se esconderam para não ter o mesmo destino do seu líder. Ele havia falado, fique em Jerusalém, até que do alto venha poder. Não, mas isso era antes de ver tudo o que aconteceu. Talvez nós esperássemos que vinham anjos, que o céu ia se abrir, que ia tocar trombeta, que havia aqui uma interferência e nada de mal aconteceria. Resistir, pois, ao diabo e ele fugirá. Resistência. O apóstolo Paulo fala que, às vezes, nós não resistimos até o sangue. A palavra fala sobre tentação, que a tentação não é humana, mas também não há tentação que não possa ser resistida. Então quer dizer que não existe tentação maior do que a tua capacidade de resistir, de falar não. Então hoje nós estamos aqui celebrando a vida, sabendo que o Senhor nos deu capacidade de lutarmos até mesmo se for necessário ir à morte.
porque Ele nos deu força, e ainda que morramos, Ele é poderoso para nos dar vida e fazer com que a ressurreição se manifeste e nós venhamos a vencer. Aonde pode parecer o fim, é onde começa aquilo que é o sobrenatural de Deus. Porque às vezes, é só nesse momento que nós permitimos que Deus haja. Porque enquanto nós podemos correr atrás, negociar, conversar, enquanto nós podemos agir com as nossas mãos, enquanto nós podemos interferir e fazer com que as coisas aconteçam, nós vamos fazer. Mas chega um momento que nós falamos, Senhor, agora eu estou perdido. Agora eu não sei mais o que fazer. Agora eu não tenho mais a quem pedir socorro. Agora eu não tenho mais recursos para poder fazer frente aos meus compromissos. Agora, Senhor, o médico falou que não tem mais jeito, que não adianta nem fazer exames, que não adianta mais fazer nada, acabou. Senhor, socorro, tem misericórdia de mim. Quando a morte se manifestou, parecia que havia acabado. Aqueles homens que fizeram todo aquele processo injusto agora celebravam. Eles conseguiram tirar do caminho o seu maior oponente. Eles conseguiram fazer algo realmente e celebraram. E quantas pessoas celebram as suas injustiças? Como é fácil nós vemos pessoas que conseguem manipular sistemas, processos, e conseguem se dar bem, e fazer com que a vítima se torne um verdadeiro carrasco. Mas saiba que, diante da morte que parecia ser o fim, e parecia ser a vitória dos injustos, foi justamente o momento onde o poder do Deus sobrenatural se manifestava. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. O teu Redentor vive. Ele veio para mostrar que nada vai permanecer no caminho daquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Creia tão somente. Fique firme na esperança. Saiba que Ele vai vir, que Ele vai agir. E Ele mesmo falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda no pior cenário, nós experimentaremos a boa mão do Senhor agindo e nos trazendo um grande livramento, uma grande vitória, uma grande paz. Nós vemos que Jesus, Ele deixou bem claro que era necessário que Ele passasse por aquele processo todo de dor e de dificuldade. Uma vitória só vem depois de muitas lutas. Depois de você passar por toda essa situação e saber que lá no final há uma recompensa. A recompensa de fazer com que você veja que a tua fé não foi vã. Por isso, continue. Continue. Às vezes não tem fôlego, às vezes não tem ânimo para poder orar. Às vezes parece que nossa oração, ela não passa do teto. Nós estamos cansados, desgastados, as coisas não fluem. Mas saiba que o Senhor vai se mover. Ele está ouvindo, Ele está atento à tua necessidade, Ele está atento ao teu clamor. Quantos dissabores que chegam para nos trazer questionamentos e dúvidas, para falar, puxa, será que é real aquilo que Deus falou ao meu respeito? Será que é real o amor dEle para comigo? Saiba que não é porque as tragédias se manifestam que o amor dEle não existe. Mas é porque Ele sabe que você tem condições de vencer. Ele sabe que você tem condições de ir além. E por isso,
Só vem coisas grandes e lutas grandes para aqueles que vão viver coisas grandiosas. Por isso, em nome de Jesus, fique firme, permaneça. Olhe para a tua esposa, pode ser que de repente a situação esteja num ponto crítico. Mas fala, olha, aquelas palavras que nós trocamos ali, a aliança que nós trocamos, ela ainda continua valendo. E ainda que tudo diga não, nós viveremos os melhores dias das nossas vidas, porque a nossa aliança foi feita diante de um Deus poderoso e em nome de Jesus Cristo, amém? Deus é poderoso para tirar toda infertilidade. Deus é poderoso para agir no impossível. Ele gritou na cruz, está consumado. A obra está completa. Tudo está feito. A esperança de muitos naquele momento que ele morreu e que ele falou, olha, acabou, receba o meu espírito, Senhor. Para muitos ali era o fim. Mas para muitos, como aquelas 3 mulheres que não saíram da frente do sepulcro, era o momento de aguardar o milagre. E em nome de Jesus Cristo, fique posicionado, porque o milagre e as respostas dos céus virão até você. E para encerrar, em Mateus 28:16 diz, e aos 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele derramou e designou poder e autoridade sobre as nossas vidas. Ele colocou sobre você a capacidade de você viver coisas poderosas e sobrenaturais, para que o ID possa ser na tua vida algo impactante e real. Ninguém segue um fracassado. Ninguém segue um perdedor. Ninguém segue alguém que é frustrado. Mas quando as pessoas veem o que Deus faz na tua vida, os milagres. Era impossível, eu não tinha cura, eu não tinha como viver. Mas aí eu vou me lembrar de Isaías 53, pelas pisaduras dele eu fui sarado. E essa cura vai fazer com que pessoas que hoje estão sem esperança ouçam a palavra e saibam que Deus também pode curá-los. Ele verá o que ele fez, eles verão o que ele fez no meu casamento. Eles verão o que eles fizeram e que ele continua fazendo na vida daqueles que esperam nele. Hoje, o Espírito Santo de Deus está aqui derramado sobre as nossas vidas. E certamente, a vida que há em Cristo vai se manifestar plenamente sobre você. Curve a sua cabeça. Talvez hoje existam áreas e situações que pareçam que representam a própria morte. Um momento de perda, de tristeza, um momento de incapacidade diante daquilo que se está vivendo. Comece agora a falar com o Senhor, a verificar o que tem abalado a tua fé, que tem tentado comprometer as palavras que foram ditas ao seu respeito, aquilo que tem tentado invalidar a tua esperança.
Eu quero te convidar a se colocar de pé. Ele se levantou. Ele foi levado aos céus como um vencedor. E ao momento que você se levantou, eu quero declarar e profetizar que tudo aquilo que representava a morte na tua vida está extinto em nome de Jesus. Porque o sopro de vida do Senhor foi derramado sobre você. O sopro de vida do Senhor se manifestou, e em nome de Jesus Cristo, a ressurreição hoje neste lugar, a ressurreição hoje sobre a tua saúde, a ressurreição hoje sobre o teu casamento, a ressurreição sobre a vida dos teus filhos, a ressurreição sobre a tua vida profissional, sobre as tuas finanças. Levante as tuas mãos agora e comece a declarar a vida sobre cada área hoje da tua vida. Comece a declarar hoje que Deus vai agir, que você crê que Ele vai mudar o cenário, que Ele mudará a tua história. Comece a hoje a se firmar nas promessas, falar: eu creio, eu creio, eu creio que eu viverei, eu creio que eu viverei. Há um mover do Espírito derramado neste lugar. Que o Espírito Santo hoje tome a tua vida, que o Espírito Santo hoje se mova sobre você. Você que não é batizado no Espírito, que hoje a ressurreição se manifeste. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba o toque do Espírito. Como uma labareda você andará no mover. Através do batismo do fogo você se moverá, e todo o cansaço cairá por terra. Tudo que te limitava a um homem natural deixou de existir, e você se moverá no sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia. Você crê? Você crê que você pode e vai viver coisas poderosas nesse momento? Que Deus tem a ressurreição sobre a tua vida, e para cada lágrima derramada você terá milhões e milhões de motivos para se alegrar. A felicidade do Senhor invadirá a tua vida, e o Senhor traz o renovo hoje. Você que estava cansado e abatido, receba o renovo do Senhor. Receba o fortalecimento do Espírito Santo, e se prepare para viver coisas grandes e poderosas, porque não se limita mais a você. Você recebeu o envio do Senhor, você recebeu a comissão dele. Você será um agente influenciador nesta geração, para que todos saibam que a vida nele é poderosa para mudar, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe poderosamente. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos. Que o Senhor te leve para viver um tempo novo, um tempo de vida. Chega de sobreviver, chega de correrias e de loucuras. Agora é um tempo novo de você viver o sobrenatural de Deus, de você se mover sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e aonde o impossível se apresentar, o Deus do impossível virá e agirá em nome de Jesus. Vá debaixo desta certeza, que esta semana barreiras sejam quebradas e destruídas. E Deus está falando com pessoas que vão ser surpreendidas com milagres aonde você já havia falado que eu não creio mais. Se prepare.
você vai se espantar com aquilo que Deus fará em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele incline o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto e lhe traga paz. Vão em paz, uma excelente semana. Feliz Páscoa. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está aqui e certamente mudará a tua história, e você mudará a história de muitos e de muitos e de muitos. Vão na paz, em nome de Jesus. Aleluia!